certo aqui no YouTube. Vamos lá. Bem-vinda. Essa aula eu vou te ajudar a desmistificar muitas coisas sobre o açúcar. E com isso te ajudar a perder o medo por ele, né? Perder o medo de comer o açúcar e te ajudar a ter uma melhor relação com doce, com açúcar no geral, e assim evitando os episódios de descontrole, os episódios de exagero, que eu sei que é muito comum isso acontecer, né, gente? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, sou terapeuta nutricional, sou especializada em comer intuitivo, sou formada em nutrição desde 2009 e hoje meu trabalho é ajudar mulheres, principalmente, né, que são as que mais sofrem aí com a pressão estética, com a pressão da dieta, né, a desmistificar mitos alimentares que são criados por uma indústria da dieta, para que assim você possa ter uma melhor relação com a comida, uma melhor relação com o seu corpo, acabando com esse sentimento de culpa e de descontrole com a comida, e assim você conseguir chegar no seu peso saudável, tá? Então, se você busca isso na sua vida, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e as próximas aulas que acontecem toda quinta às 6h30. E te convido também a me seguir no Instagram, que tem conteúdo todos os dias. Então, vamos começar. Bom, seguinte, há mais ou menos uns 30 anos, não sei se vocês lembram, que o vilão da época era o quê, gente? Não era gordura? Aí vieram a moda dos alimentos light, tudo era desnatado, lembra? E que a melhor dieta para emagrecer era aquela que tirava gordura. Carboidrato estava tudo bem, né? A proteína sempre foi a mocinha da história, né? Mas naquela época, até uns anos atrás, era gordura. E depois de muitas pesquisas que se fizeram desses anos todos, chegou à conclusão de que tudo bem, não tem nada de errado com a gordura natural dos alimentos. Pelo contrário, nosso corpo precisa, as gorduras são importantíssimas por diversas razões, né? Enfim. Então, isso é para vocês verem que nem tudo o que a mídia, né, fala por aí a respeito de nutrição é verdade. O que antes se achava errado, que era comer gordura, hoje não tem problema nenhum. A mesma coisa aconteceu com o ovo, lembra? Com a manteiga. Então, é assim que a ciência da nutrição acontece, né? E agora, o vilão da vez é o açúcar, né? Só que tem um porém, um detalhe, né? Não é à toa que a todo momento existe um superalimento que vai nos proteger de todas as doenças, que é o bode expiatório da história, né? É o responsável ali por todas as doenças e pelo ganho de peso. Tem que achar um culpado, não é possível. A gente precisa de resposta, né? Mas por quê? Porque há uma indústria, gente, há uma indústria que lucra bilhões às custas desse tipo de terrorismo que se faz em torno dos alimentos e do nosso medo de engordar e de ficar doente. E essa indústria da dieta, que é uma indústria bilionária, que hoje em dia está em torno de 8 bilhões por ano, vocês terem uma noção, essa indústria da dieta, gente, inclui shake para emagrecimento, tudo voltado à questão alimentar, né? Esses alimentos, super milagrosos, e é suplemento daquilo outro, né? Isso, também entra aí a parte estética, isso tudo aí é a indústria da dieta. E ela é alimentada por uma cultura que fomenta um conjunto de crenças, um conjunto de pensamentos e conceitos que iguala a magreza como saúde e virtude moral. Ou seja, se você for magra, você é uma pessoa mais evoluída, talvez, uma pessoa melhor do que uma pessoa gorda, né? Ou seja, o corpo passou a ser o reflexo de quem é a pessoa. A gente atribui características à pessoa só de olhar para o corpo. O que a perda de peso através de dietas, de restrições, de grupos de alimentos, que no caso agora é a moda do carboidrato, a low carb, é o caminho para a gente chegar nessa magreza e, ao mesmo tempo, que demoniza os alimentos e certas formas de se alimentar, né? Então, tudo através desse pensamento de julgar a comida
boa versus a comida ruim. Sempre estimulando o quê? O pensamento tudo ou nada. Ou eu como tudo, chuto balde, ou eu restringo tudo. Ou é 8 ou 80. Não existe ali um caminho do meio. Não pode. Ai, você não pode comer açúcar, não pode, tem que excluir, não pode nem um pouquinho, não pode. É desse nível, não é? Então, e as informações que são divulgadas pela mídia, até por muitos profissionais de saúde ao redor do mundo todo, né? Esse terrorismo acontece só no Brasil, no mundo inteiro, se baseia muitas vezes, em uma ciência em que os resultados dos estudos, muitas vezes são feitos em animais, não é um estudo de uma boa qualidade, porque existe uma hierarquia de estudo científico, né? E chega a essa conclusão e toma aquilo como uma verdade inquestionável, sendo que a ciência ela não foi feita para a gente ter certeza de nada, é para testar hipóteses, é testar várias formas diferentes daquela hipótese através de diferentes estudos. Então, muitas vezes, se chega a conclusões precipitadas, como foi o caso da gordura, e que depois de muitos estudos, né, eles chegaram à conclusão que a gordura não é o mal da vida. Então, tem essa questão da qualidade dos estudos e também existe a interpretação dos estudos científicos, que é justamente aí que leva o terrorismo. Então, vem um jornalista ler ali um estudo que não tem conhecimento ali científico, de epidemiologia nem nada, interpreta aquilo de uma forma leiga e dissemina essa informação falando, meu Deus, descobriu o responsável, sei lá, pelo câncer, por todas as mazelas do mundo. Então, se criam suposições que são divulgadas através da mídia que se tornam fatos. Então, se cria uma onda de medo baseado numa inverdade, né, num exagero, que é o quê? Olha, se comer açúcar, você vai ter diabetes, você vai ter câncer, você vai morrer mais cedo, você vai engordar, enfim, né? Aquele terrorismo. Por isso que quando a gente come um brigadeiro, a gente morre de culpa, né? E como o nosso cérebro, ele adora simplificar as coisas, achar explicação para tudo, justamente para facilitar as decisões, né? Essas suposições caem assim como uma luva, ele adora, né? Essas suposições acabam que se tornam regras e leis, e a gente leva ali a ferro e fogo. Ah, não pode? Então tira, não posso, nunca mais. Então isso gerou em nutrição um termo chamado nutricionismo, que é um tipo de abordagem que foca apenas nos nutrientes. Ai, come isso porque é rico nisso. Ai, não come isso porque tem aquilo outro. Gente, eu não estou falando que saber as informações nutricionais não sejam importantes. Não é esse o ponto. É muito importante a gente saber isso. Porém, a forma como isso é divulgado para a população leiga é de uma forma muito reducionista da nutrição, onde o alimento é apenas o carboidrato, proteína, gordura, fibra, e ignora totalmente o contexto de como esse alimento é consumido. Então, caramba, envolve o contexto de quê? O contexto social, o contexto cultural, o contexto emocional, que a gente tem um apego naturalmente emocional para a comida, que eu vou falar mais para frente, ignora tudo isso. Não, comida é só nutriente. Então, gera essa confusão, esse medo na gente, né? E mais ainda nas pessoas que já têm uma tendência ou já possuem uma relação já desequilibrada com a comida. Então, quando a gente olha para uma coisa só, ignorando a complexidade que é a relação, a nossa relação com a comida, o impacto que cada alimento gera no nosso corpo físico, mas também no nosso corpo emocional e mental, é uma visão distorcida. É uma visão fora da realidade. Que é por isso que está todo mundo perdido. É por isso que muitas pessoas têm essa relação totalmente disfuncional com a comida. Então, essa visão terrorista dos alimentos, que só foca nesse detalhe do nutriente em si, que não vê a coisa como um todo, que é o perigo. Porque não é só o que e o quanto a gente come. É preciso considerar também como que a gente come. As custas da tua saúde física, da tua saúde mental, emocional. Então não é saúde, não é? Pensa bem. Bom, diante disso tudo que eu falei,
Nenhuma comida você pode chegar e afirmar que ela é 100% boa, é o superfood, né? Ou 100% ruim. Desconfia, tá? Desconfia se alguém prometer isso para você. Essa pessoa é um terrorista de alimentos, tá? Então vamos lá. Vamos, depois dessa introdução, vou responder aí a primeira pergunta que eu sei que vocês têm, que é a seguinte: será que açúcar engorda? Será? Bom, eu acredito assim que é ver de uma forma muito básica, simplista, encarar o ganho ou a perda de peso como sendo calorias que entram, ou seja, as calorias que a gente consome, e versus as calorias gastas, certo? Porque é o seguinte, gente, o mecanismo que envolve o ganho de peso é muito complexo, é multifatorial. Porque o que nos leva a comer mais que o nosso corpo precisa e ele estocar esse excesso de calorias ou energia na forma de gordura, que é como se fosse assim a poupança que a gente faz, não é? A gente não guarda o que sobra. Então, nosso corpo guarda o excesso de energia, de caloria na forma de gordura, a gente guarda na forma de dinheiro na poupança, né? É a consequência de um efeito, imagina assim, um efeito dominó, sabe o efeito dominó? De 1.000 peças, onde a última peçazinha que cai é o excesso de calorias consumidas. Então, eu tô querendo dizer o seguinte, de 999 coisas que aconteceram antes, foi o que levou a pessoa a comer mais do que ela precisa. Então, focar só em comer menos e gastar mais, você concorda comigo que é estar focando na consequência? É como você tomar um remédio para aliviar um sintoma, sem tratar a causa, a raiz da questão, entendeu? Então, focar em comer menos calorias para emagrecer é tratar o sintoma, é tratar a consequência. É preciso o quê? Entender o porquê dessa pessoa comer mais do que ela precisa. É esse o ponto, entendeu? Por quê? Por que que a gente exagera tanto? Por que que a gente come descontroladamente? Mexer ali, ai, come menos, fecha a boca e malha, não funciona. Senão todo mundo faria e estaria todo mundo super bem resolvido com a comida. E não é o que a gente vê por aí, entendeu? Cada corpo processa o alimento de uma forma, o tipo de alimento que você tem acesso, qual o seu estado psicológico e emocional, como está a qualidade do seu sono, se você é sedentário, se não é, como anda o seu nível de estresse. Porque estresse, gente, eu vou falar isso mais na frente, é estresse em relação à tua vida no geral, teu trabalho, tua família, seu relacionamento, a forma como você lida com as dificuldades da vida, teus traumas, tudo isso pode desencadear estresse. E, ou seja, os perrengues da vida. Quantas dietas você fez na vida, tudo isso influencia na tua relação com a comida e, consequentemente, no teu ganho de peso. Então, é errado dizer, é até uma ofensa você dizer que existe um único responsável por isso. Que existe um único tipo de alimento, que no caso é o açúcar, que no caso é o doce, ou um grupo de alimentos, no caso o carboidrato, é o único responsável pelo ganho de peso da população mundial, é o responsável pela obesidade. Não, gente. Se você está comendo muito açúcar, muito doce, esse consumo é exagerado, ele acontece por inúmeras razões. E isso é a consequência e não a causa, entende? Foi o que eu falei. A causa pode ser muitas coisas, muitas. Então a resposta é não. Açúcar não engorda. O que engorda é a sua relação desequilibrada, transtornada, como a gente chama, né? Termo técnico, com o açúcar. Entendeu? Porque pensa só, se o açúcar fosse responsável, não existiriam pessoas que conseguem ali comer um bombonzinho e largar na caixa, que esquece que tem doce em casa, certo? Todas as pessoas do mundo teriam problema com doce, e não é o que acontece na realidade, certo? Bom, vamos para a segunda pergunta. Tá, Bia, mas é ruim eu
comer doce? Eu desejar o doce? É ruim isso? Não, não é ruim. Por quê? Porque esse desejo pode estar querendo dizer muita coisa. Se você me segue no Instagram, você já está careca de saber que eu falo isso sempre. É um sinal de que algo a mais está acontecendo, né? E outra coisa, apesar de você achar que é o seu corpo que está pedindo açúcar, meu Deus, sou viciada em açúcar, na grande maioria das vezes é a sua mente que está desejando. Por quê? Porque uma das únicas situações que realmente seu corpo vai estar ali, pelo amor de Deus, me dá açúcar, é quando ele está em hipoglicemia, certo? Quando a taxa de açúcar no teu sangue está baixa. E se você não comer açúcar ali naquela hora, você começa a passar mal, né? Não sei se você já, já teve hipoglicemia. Se você não comer açúcar ali, você desmaia, né? O teu corpo desliga. Então, o que o teu corpo está pedindo é energia. No caso do açúcar, porque é mais rápido, é uma energia quase que instantânea, né? Ainda mais se você botar uma colher de açúcar na boca. Então, é isso, é só nessa situação que realmente teu corpo vai estar ali, pelo amor de Deus, me dá açúcar. O que ele vai desejar é energia. Pode vir na forma de carboidratos, proteína e gordura, tá? Mas por que a nossa mente então deseja o açúcar? Porque eu fico o tempo inteiro pensando em doce, meu Deus do céu. Porque primeira coisa, é porque nós temos uma tendência, isso é uma notícia boa, tá, gente? É uma tendência natural de desejar comida doce. Por quê? Porque elas são mais densas em calorias, geralmente. E isso vem do nosso instinto de sobrevivência, lá numa visão mais evolucionista. Por quê? Porque pensa só, tenta voltar no tempo, assim, imaginar como era antigamente. A gente caçava, né? E só Deus sabe quando a gente ia caçar de novo, quando a gente ia conseguir caçar. Então, nosso corpo se adaptou a quê? Caramba, a desejar comidas com mais energia, porque só Deus sabe quando eu vou conseguir caçar de novo, né? E uma outra adaptação que o nosso corpo fez foi, por isso que a gente tem muito mais facilidade em ganhar peso do que perder, porque ganhar não vai te matar, e perder sim, né? Você perder peso, você pode morrer de desnutrição, entendeu? E ganhar não, ganhar é reserva de energia. Porque lembra que teu corpo está pensando ainda lá na época dos Homo sapiens, em que era ali, ó, lutar com bicho para sobreviver, para caçar, entendeu? Então precisava ter energia de sobra, porque só Deus sabe. Vem inverno aí, como é que comia, entendeu? Bom, então tem essa questão aí realmente do instinto humano. Segunda coisa, porque é uma delícia, né, gente? Vamos combinar? Vamos combinar que doce é uma delícia. Traz, assim, sensações maravilhosas. Por que isso acontece? Dopamina, certo? Quando a gente tá numa fase, assim, que a gente não tá se tratando bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente, quando a gente não tem ali uma rotina de autocuidado, a gente não se prioriza, a gente não cuida do nosso bem-estar. O que, na verdade, a gente deseja não é o doce, mas é a sensação que a dopamina liberada pelo doce gera. Então, quando a gente está nesse momento assim mais bad, a gente quer a dopamina para dar aquela animada, sabe? Aquele momento ali de felicidade. Então, é a dopamina que a gente quer, não o doce. Porque o doce é um meio para a gente conseguir a dopamina. Então, o doce, ele vem como uma forma de te trazer uma sensação de conforto, de bem-estar, nem que seja ali por uns minutinhos, né? Mas por que que o doce assume esse papel, então, de ser o teu conforto? Provavelmente porque a sua vida deve estar um saco, sua vida deve estar frustrante, você deve estar carregando o mundo nas suas costas, você deve estar satisfazendo as necessidades das outras pessoas antes das suas. Todo mundo é prioridade, menos você. Você provavelmente, sei lá, não está se permitindo descansar, fazer nada, relaxar, se divertir. Tudo bem que ter vida social nesse momento, pandemia, né, não é uma boa, mas conexão com as pessoas. Será que você está muito sozinha, muito solitária? Entendeu? Ou seja, a sua vida tá um saco. Então,
você não tem fontes de prazer na tua vida. Então, teu corpo ele vai buscar essa dopamina para gerar essa sensação boa através da comida ou do doce. Mas por que isso aconteceu, né? Sabe, por que eu comecei, então, a comer, sabe? Por que eu não fui fazer outra coisa? Fui, sei lá, fui dormir. Porque alguma vez na sua vida, você passou por uma situação difícil, sofrida, que o seu cérebro interpretou como perigosa, porque o nosso cérebro mais ancestral, ele é muito assim, luta ou fuga, né? É vida ou morte, sobrevivência ou morte. E você comeu, se sentiu bem e te ajudou ali, de alguma forma, a passar por aquele momento. Ou seja, a dopamina veio ali como um, um auxiliar, sabe? Para te ajudar a lidar com aquilo. Então, o cérebro armazenou aquela informação. Então, toda vez que o seu cérebro interpreta que você está vivendo uma situação perigosa, novamente, seja uma situação real ou imaginária, vai querer o açúcar como uma forma de te ajudar a sobreviver a essa situação, entendeu? E sem falar que a gente tem esse apego emocional desde bebê com a amamentação, né? Ali já começa a nossa conexão emocional com a comida. Então, depois da fase adulta, isso acaba acontecendo, né? Em algum momento. Isso pode ter sido quando você era criança, sabe? Bom, terceira coisa, o nosso cérebro ele quer açúcar também, sabe por quê? Porque é proibido. E nosso cérebro adora tudo o que é proibido. Então, quando a gente retira a restrição, justamente o proibido, e deixamos de ver o doce como o vilão da história, algo a ser banido da nossa vida para sempre, e a gente passa a se permitir ali incondicionalmente para comer. O que é se permitir incondicionalmente para comer? É se compensar depois, fazendo jejum, ou ficando 3 horas na academia, ou ficar sem jantar, sem tomar café da manhã, entendeu? É esse caminho. E você passa a desejar menos doce, entendeu? Então, o que significa desejar o doce? No mundo do comer intuitivo, no mundo da liberdade alimentar, no mundo sem dieta, nada mais é que uma mensagem do teu corpo te dizendo para investigar. Olha mais a fundo. Olha a sua relação com o doce. Que nada mais é um reflexo da sua relação com você mesma, no seu corpo, e a sua obsessão por emagrecer, a sua relação com a sua vida. Como anda a tua autoestima, o teu amor próprio? Então, a gente não vê os desejos por doce como algo negativo, não é algo muito positivo, é uma oportunidade para você se conhecer. Comer doce não é ruim. É para você olhar além da comida, é você olhar além do doce. E a dieta fala o quê? Não come, come doce fit, come maçã com canela, né? Dá teu jeito. Se restringe. Não dá resposta, né, gente? Não resolve o problema, pelo contrário, a gente já tá careca de saber que piora. Então, quando você trabalha a tua relação com a comida, quando você faz as pazes com o seu corpo, você entende o porquê. O que te motiva a buscar o doce vai na raiz da questão. E não vai tratar o sintoma, como eu falei antes, que é comer menos e gastar mais. Isso não se sustenta, porque a longo prazo o teu corpo vai reagir a isso, justamente te estimulando a comer. Bom, outra pergunta, será que se eu comer menos doce eu vou desejar menos? Hein? Será que isso acontece? Bom, é o que dizem por aí, né? Como eu falei, come doce fit, come fruta assada, vai mastigar chiclete sem açúcar, dá um jeito, mas não come. Dá teu jeito, se vira, né? E a gente sabe que não adianta, a gente acaba depois o quê? Comendo uma barra de chocolate inteira assim, né? Então, era a mesma coisa que acontecia comigo. Eu comia o docinho fit, eu comia a frutinha lá, mas por dentro eu tava com uma raiva porque não era aquilo que eu queria comer. E a vontade de comer uma panela de brigadeiro só aumentava. Aí, sabe o que acontecia às vezes? Eu comia só de raiva, sabe? Eu comia assim só pra desafiar, quebrar a regra que eu mesma tinha imposto pra mim. Ela quer saber, eu vou comer mesmo, que se dane.
Essa regra eu não vou dividir. Mas aí depois já vinha ali toda a culpa, todo o remorso, enfim. Então, a realidade que acontece, eu acredito que com você também é isso, quando a gente se restringe, aumenta mais a vontade, aumenta mais o desejo de comer. E não tem, gente, não tem autocontrole, força de vontade, disciplina, foco que resolva isso. Então, olha só, respira, que essa culpa você pode desapegar. Desapega dessa culpa, porque não é por falta de força de vontade, é ali reações que acontecem no teu corpo, no teu cérebro, entendeu? Que gera esse impulso de comer. Porque quando a gente tira o açúcar da nossa alimentação, com esse intuito de diminuir a vontade de comer doce, na verdade a gente está piorando tudo. Porque sem perceber a gente está aumentando, sabe o quê? A resposta de recompensa de prazer, ou seja, aumenta a liberação de dopamina. Então a gente sente mais prazer comendo. Então por isso que a gente quer comer mais. Então é exatamente aquilo, gente, aquela frase, proibido é mais gostoso. Por isso, por causa da dopamina. Que quando a gente se priva, aumenta, sabe, a liberação dela e aquilo fica mais gostoso, te causa uma sensação muito melhor do que quando você tem ali o doce todos os dias, você olha assim pra ele, não tô afim de você não, e passa, entendeu? Então, percebe que o problema não é o doce, mas o que você pensa sobre o doce, a forma que você se comporta com ele, que é a grande questão. Então, cortar o açúcar da sua vida, porque te disseram que é o vilão, que é isso, que é aquilo, que causa um monte de coisa, justamente é o que vai te levar a se descontrolar quando você vê ali um brigadeiro, um pudim, um bolo, um sorvete, uma pizza. E quando você come e você descontrola, você se sente fraca, você não se sente boa o suficiente para conseguir se controlar diante de uma comida gostosa, de conseguir sentir ali o teu corpo te dizendo o que comer, o quanto comer e parar de comer quando está satisfeita. Então, assim, é um negócio que mexe com o nosso senso de identidade, mexe com a nossa autoestima, mexe com o nosso valor. A gente se sente menos, a gente se sente inferior porque a gente não consegue se controlar com doce. E a gente acha que é um fracasso na vida por causa disso, sendo que poxa, a gente tem uma família bacana, a gente tem um trabalho que a gente gosta, mas a gente foca todo o nosso resultado, todo o nosso valor como pessoa ao nosso corpo, se você está acima do peso, e se você consegue ou não se controlar com doce. É muito profundo isso, gente, é muito profundo, assim, e... Ai, é por isso que ai, eu me empolgo com esse assunto, porque eu sei quanto é libertador. Bom, aí, como você se sente, assim, insegura, se sente segura, dá um medo, né? Vou te dizer o tempo todo, o que você tem que comer, que você come errado e que você não consegue se controlar, por isso que você tá com esse corpo. Você acaba seguindo os conselhos dos gurus da dieta, né? Com seus métodos milagrosos de emagrecimento rápido, né? Perca peso, perca, sei lá, 10 quilos em um mês. Aí você cai, porque você já tá fragilizada, sabe? Você já tá no saco cheio, você fica, ai, cara, eu só quero paz na minha vida, sabe? Mas aí vem mais promessas vazias, aí você vai e gasta seu dinheiro com mais suplementos caríssimos, é o shake do não sei quem, e é a pílula seca a barriga, e é o desafio magra não sei das quantas. Aí você tenta mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, o resultado vem, você até perde peso, mas vai embora rápido, vai embora assim. E o pior, você vai se culpando cada vez mais. Você vai realmente achando que você é viciado em comida, que você é viciado em doce. Aí tua autoestima vai no chão, como eu falei, entendeu? Deixa eu beber uma água aqui. Bom, mas, tá, tudo bem, Mia, mas como é que eu lido com essa vontade de comer doce sem ter que excluir ele da minha vida? Tudo bem, então, ok, eu entendi que se eu excluo ele é pior, beleza, aumenta a minha vontade, mas como é que eu faço para controlar minha vontade, né? Eu ter controle sobre o doce, não o doce ter controle sobre mim, sem precisar que eu exclua ele da minha vida. Que é o melhor, que é o que a gente quer, né, gente? Bom, é o que eu falo para vocês sempre.
né? É através do conceito do comer intuitivo, para quem não conhece, é uma abordagem que te ajuda a voltar a entrar em contato com os sinais de fome e saciedade, a se reconectar com o teu corpo, porque você tem sim uma nutricionista aí interna te dizendo o que comer, o quanto comer, quando comer, o poder, esse poder da tua alimentação sai dos gurus da dieta, das revistas, da blogueira, sei lá de quem, e volta para você. Você se torna especialista do seu corpo. E ele tem como premissa básica de que não existe alimento bom ou ruim. Comida que engorda, comida que emagrece. É neutro, não existe julgamento. Porque não é a comida que engorda, é a sua relação com ela. Entendeu? Então, quando a gente passa a pensar dessa forma, a realmente quebrar todas essas crenças sobre determinados alimentos, vilões, principalmente o açúcar, quando você consegue realmente internalizar isso, aplicar isso na sua vida, de que não existe alimento bonzinho e nem vilão, que não existe comida 100% boa e ruim, você quebra isso, você se permite comer condicionalmente, como eu falei, com presença, prestando atenção no que você come, com o tempo, gente, é natural. É um processo, tá? Não é assim. Você passa a desejar cada vez menos aquilo que antes você julgava como proibido. É só você pensar assim, como é que era a tua relação com doce ou com os outros alimentos que você hoje se descontrola? Antes de fazer dieta, como é que era? Você tinha uma relação ok e foi piorando? Você foi cada vez mais se descontrolando? Foi piorando ao longo de inúmeras dietas que você foi fazendo, de inúmeras restrições, cada vez mais que você restringia, você percebeu piorando. É isso, entendeu? Faz aí uma retrospectiva. Bom, outro tópico. Açúcar vicia? Será que açúcar vicia, gente? Será que açúcar é igual a cocaína? Será? Bom, vamos entender isso de uma vez por todas. Seguinte. Gente, há um total de 0 evidência científica de que o açúcar vicia. Sim, essa é a realidade. Tá? Por quê? Vamos lá. Não sei se você já ouviu falar aí, outros especialistas falando, somente os que apoiam esse conceito de que sim, açúcar vicia, que existe uma escala de vício em açúcar, se chama Yale Food Addiction Scale. É um questionário de 25 perguntas que foi criado para avaliar as pessoas que apresentavam comportamentos de dependência em relação a determinados alimentos e avaliar o nível do vício delas. E se descobriu que os mecanismos cerebrais nas pessoas com dependência alimentar eram semelhantes aos das pessoas com dependência por drogas. Só que, apesar dessa escala existir, atualmente não existe um diagnóstico oficial de dependência alimentar, certo? Novamente, as pessoas usam isso para gerar mais medo, mais pânico nas pessoas. Gente, eu realmente não entendo por quê, mas enfim, acontece. E as pesquisas que foram feitas para se criar essa escala, elas têm uma falha, que foi o quê? Não se levou em conta as restrições e os comportamentos dessas pessoas que têm esse comportamento viciante, ou seja, não levou em conta a relação do indivíduo com a comida. No caso ali, eram os alimentos ricos em açúcar e gordura. Não levou em conta o histórico de dieta dessas pessoas. Porque foi o que eu falei esse tempo todo. O que é se restringir? É fazer dieta, certo? Então, como eu falei, quando a gente se restringe, aumenta a vontade. Então, não levou em consideração isso. E o que a gente sabe, através da neurociência, é que restringir os alimentos geram pensamentos em comida. Justamente nisso que você está se proibindo. Traz uma sensação mesmo de obsessão por comida, sabe? Essa urgência em comer. Então, eu entendo, eu também sentia isso. Tipo, caraca, cara, tem algum problema.
Então, quando você fala, Bia, mas eu me sinto viciada. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Traz essa sensação de, cara, eu penso 24 horas por dia em comida. Se tem um doce na geladeira, eu não consigo parar de pensar. É isso mesmo. Então, quando você restringe o doce na sua vida, você corta o açúcar da sua vida, teu cérebro vai criar pensamentos obsessivos pelo doce, pelo açúcar. E esse desejo incontrolável de comer. Então, se restringir de comer e tomar como proibido, desencadeia no cérebro esse modo de sobrevivência, entendeu? Então, como eu falei, até hoje não existe nenhuma evidência que confirme vício em açúcar, apesar de você se sentir viciado em açúcar, entendeu? Só que a informação que vemos por aí é que se você se sente descontrolada com doce, significa que você tem um vício, que você é viciada em doce, né? E é um mito, gente. Ah, Bia, mas eu me sinto fora de controle. Sim, mas é porque você restringe o doce. Aí você pode pensar assim, Bia, mas eu não restringo. Eu como, mas você restringe aqui, ó. Você restringe aqui na sua cabeça, que é a mentalidade da dieta. E isso te faz ter pensamentos compulsivos. Esse desejo incontrolável vem. Foi o que eu falei a live toda, entendeu? Ah, Bia, mas a fulana de tal falou que o açúcar estimula a mesma região do cérebro que a cocaína. Logo, açúcar é tão viciante quanto cocaína? Para quebrar esse mito. Bom, todos os estudos que chegaram a essa conclusão foram feitos em ratos. Não tem estudos que avaliem a relação cérebro e açúcar em humanos. Então, já fica com o pé atrás. Tem um estudo bem famoso que fizeram, que foram divididos em 3 grupos. Um grupo deu um estudo em ratos. Então, dividiram os ratinhos em grupos. Um grupo de ratinhos, eles não deram açúcar. O segundo grupo deram açúcar liberado, à vontade. Estava lá disponível para eles 24 horas por dia. E o terceiro grupo foi o acesso restrito. Só em alguns momentos, uma vez ao dia, era restrito, ou seja, justamente para simular a restrição do açúcar pelas dietas. E adivinha em qual comportamento viciante, em qual grupo apresentou esse comportamento viciante? Justamente nos ratinhos que tinham acesso restrito ao açúcar, assim como a dieta faz, entendeu? Então, para você ver que, novamente, confirma isso, que é restrição, que faz... Porque pensa só, gente, você tá ali 24 horas em jejum, tá? Aí te oferecem cocaína ou açúcar. O que você vai querer? Você tá ali morrendo de fome. Você vai querer açúcar. Aí você dizer que isso é um comportamento de vício, gente, pelo amor de Deus, né? Você tá com fome, você quer algum troço que te dê energia. E não um troço pra te deixar chapado. Entendeu? Faz o menor sentido. E sobre iluminar o mesmo centro de recompensa da cocaína no cérebro? Sim, é verdade. Ah, então, como assim? O que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Porque, assim como a cocaína, como a comida ilumina, diversas outras coisas que nos dão prazer também iluminam essa mesma região do cérebro. Então, pode ser sexo, pode ser amor, carinho, ouvir uma música que você gosta, ver um pôr do sol, coisas que te dá prazer, ilumina essa região do cérebro. Te dá prazer por quê? Porque libera dopamina, que é justamente essa região do cérebro. Entendeu? Então, e outra coisa, nós fomos feitos para sentir prazer ao comer. Por quê? Porque se a gente não come, se não gera prazer, a gente não tem vontade de comer. E se a gente não come, a gente morre. Acabou a nossa espécie. Entendeu? Então, comer tem que ser prazeroso para a gente querer comer. Qualquer atividade prazerosa ilumina essa região do cérebro. E isso não significa que o açúcar vicia, tá? Então, como eu falei, diversas outras coisas iluminam essa mesma região do cérebro. Ou seja, as coisas que a gente precisa fazer para sobreviver precisam ser prazerosas. E esse centro de prazer ativa em qualquer situação prazerosa. O sexo, como eu falei, entendeu?
Então, o cérebro ele não desenvolve uma dependência fisiológica em substâncias presentes na comida, tá, gente? Não existe isso, sabe por quê? Porque a gente precisa da comida para sobreviver, então como é que a gente vai ser viciado em comida? Não faz sentido, entendeu? Porque, gente, o que acontece? Não se leva em conta as nossas memórias, a nossa história, a nossa cultura, as variáveis socioeconômicas, né, o acesso que a gente tem ao tipo de alimento que a gente come, nossas preferências alimentares, o nosso histórico de dieta e muitos outros fatores, eles são difíceis de serem computados nesses estudos. Além de, ainda mais se isso é feito em animal, né? Faz o menor sentido. Então, por isso que esses estudos são falhos, porque não leva em conta nada disso. Aí cai naquela questão que eu falei lá no início, de ver só o nutriente, entendeu? Eu vou te dar um exemplo para você entender que não é a questão do açúcar. Olha só, não tem pessoas que são alcoólatras, ou seja, são viciadas em álcool, e essas pessoas, ou seja, elas têm comportamentos que geram impactos negativos na vida dela quando elas consomem aí o álcool em excesso, uma quantidade absurda. Só que tem pessoas que consomem álcool com moderação, conseguem ali socialmente, né? Não tem um comportamento descontrolado, não tem essa sensação de urgência, essa dependência mesmo com o álcool. Aí eu te pergunto, o álcool é o problema? Ou é a pessoa? Foi a mesma coisa que eu falei com doce. Tem pessoas que têm essa relação disfuncional com doce e tem pessoas que não têm. O problema é o doce ou é a pessoa? Porque, gente, cada pessoinha, eu e você, todos nós temos traumas, vivemos experiências negativas na vida, normal, todo mundo passa por isso. Tem o nosso estado emocional, tem a nossa saúde mental, a qualidade dos nossos pensamentos, que faz com que a gente use o álcool, né, no caso os alcoólatras, para aliviar suas dores. Assim como tem os indivíduos que usam comida para se aliviar dessa dor, como um entorpecente mesmo. Aí isso faz a comida ser uma substância viciante? Não, é só um mecanismo ali que a pessoa encontrou para conseguir lidar com os perrengues da vida. Entendeu? Então o problema não é a comida, é a relação com ela, os papéis que a comida está assumindo na nossa vida. E, e acredito que parte do que parece vício nada mais é que essa crença de que o açúcar é mal, ou que nós somos pessoas, sei lá, pessoas fracas, que não se cuidam, sei lá, que não menos evoluídas porque quer comer açúcar, porque deseja açúcar, entendeu? Porque tudo é a cultura da dieta que cria isso, né? Cria aquela imagem fitness da mulher magra ali na praia, correndo na praia de biquíni, tomando suco detox, tomando uma água de coco e tal, e você não vê uma mulher assim, comendo panela de brigadeiro. Então a gente tem essa imagem muito forte na gente, né? Então associa isso como status, porque são poucas pessoas que são assim, então tem aquela questão do, de uma certa superioridade, né? É desse nível, gente, que a nossa relação com a comida nos afeta, entendeu? Então, por a gente ter essa crença de que açúcar é algo ruim, algo negativo, a gente sente muita culpa, a gente sente vergonha, porque apesar de a gente julgar como ruim, a gente morre de vontade de comer, porque como eu falei, aí acaba o que? A gente come escondido, ali na calada da noite, ali pra ninguém ver, vem o pensamento, não devia estar fazendo isso. Meu Deus do céu, eu sou uma descontrolada, olha o que eu tô fazendo, socorro. Aí vem o outro pensamento, quer saber, já que eu tô comendo isso aqui, que se dane, vou comer logo tudo, acabo logo com isso, me livro disso aqui, desse, sei lá, desse saco aqui de chocolate. Amanhã, isso aqui acabou, elimino isso da minha vida. Ou amanhã eu volto à dieta. Então, isso aí gera o quê? Um ciclo, né? Aí logo depois, o que acontece? Você come de novo exageradamente. Então, quando falam por aí, evita comer açúcar, corta ele, que o desejo diminui. Isso pode fazer justamente o contrário, que o desejo se torne mais forte, né? Porque à medida que os desejos vão aumentando, você vai se sentindo mais impotente, não é? Você se sente, cara, eu não tenho poder sobre isso.
Aí reforça a crença de que, tá vendo, eu sou mesmo viciada em açúcar, não é possível. Cara, não é possível, eu sou viciada em açúcar. Só que não é, é a restrição que faz você ter esse comportamento de dependência. E quando a gente julga, eu sou viciada em comida, ou sou viciada em doce, você está distraindo, sabe, de olhar para a raiz da questão, que é justamente o apego emocional ao doce, aos gatilhos, às situações que acontecem no teu dia a dia, na tua rotina, que te faz ir comer sem se questionar. É aquele automático, aquele hábito já condicionado. Você não consegue parar um milímetro de segundo e se perguntar, cara, calma aí, não tem necessidade de fazer isso. Isso não vai resolver o meu problema. Isso vai me fazer bem por 5 minutos, depois vai vir uma culpa horrorosa, vai me sentir pior ainda, eu vou querer comer mais ainda para me sentir melhor, enfim, vai ser um inferno. Não. Bom, mas e aí, qual é a conclusão? Gente, isso não quer dizer que, ai meu Deus, então açúcar não é problema, que se dane, não, cuidado com o pensamento tudo ou nada, 880, tá? Tudo demais faz mal, gente, até água, tá? Até se você beber muita água, você pode morrer afogada, literalmente, é sério. Então, tudo que é extremo, seja pouco, nada, seja muito, não é saudável. O que é o saudável, né? É o caminho do meio para tudo, gente, para tudo. É o caminho do meio, é o meio termo. Então, é lógico que você consumir uma quantidade absurda de açúcar vai impactar na sua saúde. Lógico, mas excesso é completamente diferente de você ali comer suas frutinhas, de você comer ali seu chocolate depois do almoço, você ali comer um bolo de aniversário, aquela pizza no final de semana, sobremesa. Isso não é exagero. Que a gente está tão já habituada com comer pouco e quase nada, quando a gente come o normal, digamos assim, a gente acha que é exagero e pronto, já vira gatilho ali para compulsão, entendeu? Isso não é excesso, isso não vai te causar problemas na saúde, isso é o meio termo, entendeu? Então, entenda que o problema não é o açúcar, mas a sua relação com ele que precisa ser trabalhada. Quando a gente deixa de se controlar, os alimentos perdem o seu poder sobre a gente. Porque justamente esse controle da gente é que causa esse caos todo. Mas, Bia, eu já comecei o meu processo de fazer as pazes com a comida, mas eu só quero comer doce. Normal. Normal. Sabe por quê? Faz parte do processo. Imagina assim, a tua relação com a comida como um pêndulo. Tá vendo? Você tava o tempo todo aqui, ó, se restringindo, se segurando. Ai, meu Deus, eu tenho que me segurar, não posso. Aí você tá no processo de se permitir comer. Naturalmente, o que o pêndulo faz? Ele não vai pro lado oposto? Vai pro lado oposto, né? Vai pro lado oposto. Isso daqui é o reflexo natural de muita restrição. Como eu falei, é tanto você não comer quanto a restrição aqui na cabeça, de você julgar isso como ruim, julgar como isso negativo, errado, porque isso desencadeia os mesmos efeitos de você não estar comendo realmente, certo? E com o tempo, ó, à medida que você for se permitindo, o pêndulo vai parar no meio. É aqui que é o equilíbrio. É aqui que é o caminho do meio que eu falei. Mas isso vem o quê? Vem com o tempo. Vem com você ali, aos pouquinhos, trabalhando a tua mentalidade da dieta, essas regras da dieta, você realmente se questionando, caramba, realmente não faz sentido isso, cara. Pô, não faz o menor sentido. Antes de eu fazer dieta, eu não me comportava assim. Mas por quê? Porque antes não tinha todas essas regras de pode e não pode na minha cabeça. Caramba, entendeu? Você começa a desenvolver um senso crítico, sabe? Você deixa de acreditar em tudo que te falam. Mas para isso tem que estar disposto, gente, porque não é fácil não. Não é fácil não. Você tem que se cercar de um ambiente favorável para isso, né? Para promover essa outra visão da coisa. Então, isso vai desde quem você segue nas redes sociais, que tipo de conteúdo você consome, qual tipo de conversa que você tem com as pessoas. Você tem que criar um ambiente favorável para isso, para essa mudança acontecer.
Porque o que mais tem aí, gente, infelizmente, essa cultura da dieta é muito forte, muito forte. Você vai duvidar de você. Vai começar a pensar, quer saber? Acho que eu vou tentar de novo, hein? Aí, cabe a você. Você tem liberdade de escolha para fazer, né, para decidir se quer da sua vida. Eu tô aqui para te trazer uma outra visão, um outro olhar, uma outra perspectiva de que, cara, não é bem assim que dizem por aí. Então, se você quer isso, apenas seja paciente, persista, procure ajuda, fala comigo se você precisar, tá? E se tiver muito difícil fazer isso sozinha, isso não é fraqueza, porque é difícil mesmo, tá? Bom, eu vou fazer uma segunda parte, porque eu tenho que falar dos outros mitos do açúcar, por exemplo, açúcar causa inflamação, açúcar causa diabetes, açúcar, qual é o outro mito? É, existe um tipo de açúcar melhor que o outro, açúcar, a questão do pico de insulina, esse tipo de coisa. Por que eu quero falar sobre isso? Para justamente quebrar essas crenças e vocês perderem o medo do açúcar. Entendeu? Então, essa vai ser a parte 2, porque senão vai ficar uma aula gigantesca e eu sei que vocês não vão assistir, eu sei, tá? Então, te ajudei a entender melhor esses mitos, hein? Fez sentido para você? Se você gostou, fez sentido para você, deixa aqui um comentário ou compartilha esse vídeo para alguém, tá? E, por favor, se inscreva no canal. Agora eu tô virando youtuber. Se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, que eu vou começar a liberar a partir da semana que vem, tá? E toda quinta vai ter aula, tá bom? Beijo, tchau!